Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, mais um Minuto com Deus, mais um devocional abençoado para as nossas vidas, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a importância do arrependimento. O que você entende sobre se arrepender, né? Arrepender dos pecados, das suas atitudes, do seu jeito de falar, de agir, enfim. E na Bíblia tem tudo isso para a gente aprender. E eu vou passar para vocês 7 versículos que está na Bíblia falando sobre a importância do arrependimento. Mas antes disso, a gente vai entender o porquê que Jesus veio na Terra. 2 versículos bem simples, básicos, para a gente começar a passar os 7 versículos aqui. E essa parte está lá em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Mas antes de eu começar a ler esses 2 versículos aqui para vocês, quer dizer o quê? Eu vou te explicar mais ou menos. Nesse capítulo 5, do versículo 27 ao 32, fala do chamado de Levi. Jesus chamou Levi para seguir ele. E aí Levi, com gratidão a Deus, né, gratidão a Jesus, ele fez um banquete na casa dele, chamou os discípulos, né, chamou os publicanos, os pecadores, para comer também. Então, na casa de Levi. Então, estava lá Jesus, Levi, os pecadores, os publicanos. E aí, os cobradores de impostos, né? E aí, o que acontece? Os fariseus começaram a queixar Jesus, falando para ele por que os discípulos de Jesus, né, comiam e bebiam com os publicanos, os pecadores. E aí, no versículo 31 e 32 é o que eu queria dizer para vocês. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus fala, tá? Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, por que Jesus veio chamar nós pecadores a se arrepender dos nossos pecados? E mostrar que o que tem a gente andar com ele, sendo que a gente precisa se arrepender e olhar somente para Jesus. Os fariseus queriam encontrar algo para acusar Jesus. Os fariseus sempre ficavam observando a conduta de Jesus, o estilo dele, o que ele fazia, o que ele falava, para poder pegar Jesus, né? Observar, mas Jesus é igual a gente hoje, né? A gente fala que é cristão, aí todo mundo fica assim de butuca para ver o que você fez de errado, para depois lá apontar o dedo e falar assim: lá, diz que é cristão, diz que é crente, fica lá apontando. Pois é. Só que infelizmente essas pessoas que falam isso não entendem, eu acho, né? Que nós somos seres humanos, nós erramos, nós somos pecadores, todos nós somos, e a gente erra mesmo. Mas aí é nessa hora que a gente entende que a gente precisa se arrepender, certo? E essas pessoas que apontam o dedo não se arrependem nem do que fala, né? Então eu tô mostrando aqui para todos nós que a gente precisa nos arrepender. Então, se vocês ouvirem aí uma pausa aqui, uns barulhos, é como eu disse, é o único lugar que eu achei pra gente gravar, pra me gravar aqui, enfim, bora lá. Não preste atenção neles. Quando nos arrependemos, tá? Reconhecemos nossos pecados e rejeitamos, escolhemos viver de uma maneira diferente quando a gente se arrepende. Com a ajuda de Deus, o arrependimento nos leva a uma nova vida. Já fiz a minha colinha no meu caderno e vou falar os 7 versículos para vocês. Primeiro ponto é: quem se arrepender será salvo. Lá em Atos, capítulo 3, gente, eu vou ler muito versículos, tá? Então já pega aí um bloquinho de notas, já anota esses versículos para vocês acompanharem comigo, tá? E vou deixar também aqui na descrição para vocês acompanharem também na leitura, beleza? Então bora lá. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20 fala: arrependa-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele manda a Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. Então, quer dizer,
O arrependimento é um grande passo para a nossa vida, para a gente mudar de vida. E sem o arrependimento não há perdão, e sem perdão não há como se aproximar de Deus. Ele quer te perdoar, coloque-se diante dele e se entregue de todo o coração. Então, se você se arrepende de todo o coração, você está gerando até perdão para Jesus, para Deus te perdoar, e você também vai ser perdoado por Deus. Se você arrependeu, é claro que ele vai te perdoar, ok? E aí o ponto 2. Deus perdoa quem se arrepende. Olha para você ver em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois é, Deus é fiel, confia nele, gente. Ele é fiel no que ele fala, as promessas dele são verdadeiras, ele vai cumprir. Quando estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados, Deus nos perdoa. Ele limpa o nosso coração e nos purifica de todo pecado. Agora, para isso, é necessário confessarmos humildemente os nossos pecados. Deus está disposto a nos perdoar. Será que a gente está disposto a nos perdoar também? E perdoar o próximo? Pois é. Não quer dizer que a gente vai ser purificado aqui, Deus vai limpar o nosso coração, nós vamos ser completamente 100% santo. Não, gente, nós somos pecadores e todos os dias a gente vai pecar mesmo. E por isso que a gente tem que sempre se arrepender de todo o coração e não da boca para fora. Ok? Terceiro ponto, o arrependimento traz vida. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, fala: pois não me agrada a morte de ninguém. Isso Deus falando. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus quer tirar a vida de alguém, gente? Não. Ele só quer que a gente se arrependa. Ele tem poder da morte, da vida? Tem. É ele que dá, ele que tira. Mas ele quer que a gente viva. E viva com integridade, não é na iniquidade. É viver mesmo na verdade, nos caminhos certos, em direção a Cristo, certo? O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. Quando nos arrependemos e crermos em Jesus como nosso Salvador, recebemos um perdão e a vida eterna. O arrependimento nos leva à vida e nos livra da morte, ok? E aí, o quarto ponto fala: a cura para o pecado. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico. É o que até, vocês têm noção, o quarto ponto aqui já estava aqui, eu nem sabia. Eu tinha até esquecido, mas esse é o principal ponto aqui, tá? A cura para o pecado. Lucas 5, capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o pecado é uma doença que nós temos, todos nós, que nos infecta e nos destrói, vai destruindo por dentro, né? E depois vai para fora. Mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Jesus é o médico dos médicos que salva a vida de quem se arrepende. Jesus só vai salvar a sua vida quando você se arrepender de verdade dos seus pecados. Entenda isso. Eu estava no meio de uma multidão, em pleno carnaval, e simplesmente Jesus me escolheu ali porque eu já tinha me arrependido dos meus pecados. Eu tinha pedido: Jesus, me ajuda, por favor, me tira desse caminho que eu estava vivendo. E ele simplesmente me carregou no colo e falou assim: vamos, filha, eu vou te levar para um outro caminho muito melhor. Sabe por que isso tudo? Porque eu reconheci os meus pecados e me arrependi diante de Deus e falei: Deus, por favor, me ajuda. Ser sincero com Deus também ajuda bastante, viu, gente? Ponto 5, bora lá. Perdão e o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, fala: Pedro respondeu: arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, quando Deus te perdoa,
Quem se arrepende dá uma bênção especial. E quem é? O que Deus dá? Uma bênção especial para você quando se arrepende? É o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Quando nos arrependemos, somos salvos e recebemos o Espírito Santo dentro de nossos corações. E ele nos guia, nos ensina a viver para Deus. Então quer dizer o quê? Muita gente fala assim, nossa Marcela, só porque você é crente você vai ser salva. Todo mundo que é crente fala que é só eles que vão ser salvos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que já falaram isso, né? Eu sou uma delas que não era crente e falava isso direto. Nossa, esse povo crente só fala que vai ser salvo. Só eles que vão ser salvos. Gente, tá nítido aqui que somente quando você se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, do jeito que você está vivendo, sua conduta, quer dizer que você vai ser salva. Salva quer dizer que você vai, pro céu, ok? E aí depois você vai receber o Espírito Santo de Deus assim que você se arrepender, assim que você colocar Deus no seu coração, você vai receber o Espírito Santo de Deus. E muita gente não sabe disso e fica blasfemando por aí. Bora lá. Ponto 6. Arrependa-se enquanto há tempo. Mateus capítulo 3, versículo 2 fala: ele dizia, arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Sabia que Jesus está voltando, gente? Sabia? Se vocês não sabiam, vocês estão sabendo agora. Jesus está voltando para buscar os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos? Os escolhidos é aqueles que se arrependeram de todo o coração, que buscam o Senhor de todas as formas, tem fome, tem sede da presença de Deus, que lê, gente, que lê a Bíblia, que come isso aqui, porque aqui é o alimento para a sua vida. Isso não é os influenciadores que vão te ajudar, é a Bíblia que vai te ajudar a te conduzir para um caminho melhor. É Jesus Cristo, é a palavra de Deus que vai te conduzir a caminhos bons, ok? E aí, o reino dos céus se aproxima, certo? É só quem é salvo pode entrar nele, no reino dos céus. O arrependimento nos abre a porta da eternidade. O arrependimento nos abre a porta para a eternidade, para podermos desfrutar da bondade de Deus e da sua justiça. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, agora. Se arrependa dos seus pecados, da sua atitude e começa mesmo a analisar a sua conduta para ver se está correta diante dos olhos de Deus, porque ele lá de cima, ele olha para você e fala assim, meu Deus, o que está pegando com esse povo, gente? Esse povo precisa se arrepender, gente. Arrepende dos seus pecados. E eu, quando eu falo algo que Deus não se agrada, eu falo, Senhor, me perdoa. Mas tem que vir aqui de dentro. Não pode se dar a boca para fora que daqui 5 minutos você está falando tudo de novo, né? Não pode. Tem que vir lá de dentro, que aí é a mesma coisa do perdão. Perdão, você perdoa a pessoa. Não, eu te perdoo. Daqui 5 minutos você nem olha na cara da pessoa. Isso não é perdão, gente. Perdão é quando você olha, você abraça, me perdoa de verdade, sabe? Libera perdão para aquela pessoa, libera perdão mesmo. Que aí Jesus vai te livrar também do perdão, certo? E aí no último ponto, o último versículo que eu quero dizer aqui para vocês, pra gente acabar, é Salmos capítulo 38, versículo 18. Fala assim: confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. O ponto 7 fala: se arrepender dos pecados e dar um passo à frente. Para você se arrepender, você precisa confessar. E confessando a Deus, confessando para alguém que você confia, que vai te ajudar nos caminhos do Senhor, a angústia está dentro de você? Tá. Então você precisa botar para fora, porque senão ela vai alimentar e seu coração vai endurecer. E seu coração endurecido, ninguém consegue entrar, somente Deus consegue penetrar e quebrantar o seu coração, certo? Mas podemos parecer estranho, algo dentro de nós está mudando, meu Deus, o que está acontecendo? Mas quando a gente confessa os nossos pecados, avançamos e retrocedemos.
avançamos para o arrependimento. Opa, me perdoem. Vocês caíram. Ignora essa parte. E aí o pecado justamente o pecado nos impede de avançar em fé com Cristo, de nos aproximar de Deus. Quando pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, nos arrependemos com todo o coração, o Senhor quebra a barreira que o pecado gerou em nós. E aí a gente consegue se aproximar de Deus de verdade, a gente consegue participar de uma célula quando alguém te chama, a gente consegue ir na igreja sem olhar para as pessoas, somente para Cristo. Por favor, parem de olhar para as pessoas que estão dentro da igreja, porque a igreja somos nós. E aquele prédio lá tá cheio de gente doente. Todo mundo lá é pecador. Todo mundo lá erra. Pode ser quem for, qual posição que esteja. Todo mundo erra, todo mundo peca. A gente só precisa entender que o único que vai salvar a sua vida, o único que vai dar direção para a sua vida, está aqui, ó. A palavra de Deus, que é viva e eficaz na sua vida e que não muda, ok? Porque nós seres humanos somos pecadores, nós vamos errar e simplesmente infelizmente nós vamos decepcionar muitas pessoas, porque nós erramos, eu erro, gente. Entende? Eu tô falando essa mensagem aqui porque eu me arrependi de verdade, todos os dias eu me arrependo de muitas coisas. É igual eu falei no último vídeo, eu sou brava, não piso no meu calo não, mas eu peço perdão para Deus se eu fiz mal para alguém. Entende? A gente precisa se arrepender e reconhecer que a gente errou. Não é só falar de boca para fora, é falar de todo o coração e Jesus vai ouvir a sua voz. Amém? Deus abençoe a sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Se arrependa, coloque diante do Senhor, separe um tempo, coloque diante dele aquilo que mais está te machucando, mais está te angustiando. Ora, fala com ele e alimente da palavra, ok? Porque os tempos estão difíceis mesmo. E em breve eu vou falar sobre tempos difíceis, né? Que já está na minha mente, já é uma palavra maravilhosa para dar para vocês. Mas, primeiramente, se arrependa e entrega a sua vida para Jesus. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo.